Olá, pessoal, aqui é a Tamires. A gente vai começar mais uma palestra na Semana Lab e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu vou deixar ela se apresentar, não vou apresentar, mas hoje o nosso tema é muito importante, que é autoconhecimento como ferramenta de carreiras. Então, eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho e aí a gente vai batendo um papo sobre esse tema. Olá, boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Kétia, sou psicóloga da saúde, trabalhei há mais de 15 anos em saúde mental e estou aqui para falar um pouco sobre isso, sobre o autoconhecimento e como ele pode, né, contribuir aí no desenvolvimento da sua carreira. Vamos lá. Vamos lá. Então, Kétima, primeiro vamos destrinchar o nome, né? Autoconhecimento como ferramenta de carreira. Fala um pouquinho sobre autoconhecimento, como que a gente pode adquirir. Vamos lá. O autoconhecimento é uma tomada de consciência sobre si, né? Sobre si de maneira integral. A forma como você se comporta, os seus pensamentos, suas emoções, situações que podem trazer para você alguma emoção mais intensa, né? Então, o autoconhecimento fala desse olhar para si e entender a forma. E como que a gente pode fazer para trabalhar, né? Essa questão do autoconhecimento, fazer o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele trabalha muito, ele vem muito através das reflexões. Mas ele também pode vir através das nossas observações. Né? Alguns autores falam da metacognição, que é você também observar, se observando, observar seus pensamentos, observar a forma como você reage diante de situações diversas. Só que há algumas situações em que a gente não consegue fazer essa observação sozinho. Né? Quando as nossas emoções estão incongruentes com os nossos pensamentos, e às vezes congruentes até com os nossos comportamentos, né? Quando há uma incongruência, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estou nervosa e começo a falar alto, eu falo, e eu quero isso agora. E aí alguém vira para você e fala, calma, você está nervosa. Aí você fala, eu não estou nervosa. Todo o seu comportamento está indicando que você está nervosa. Você está falando alto, ou seja, há uma intensidade no seu comportamento, né? Mas você não pensa, você não tem a consciência de que você está alterada ali. Essas incongruências, né? Ou seja, você percebe, você até entende que aquela situação te deixou intensa, mas você não percebe o que ali está tão intenso para você, está te movendo tanto. Você, às vezes, até na realidade, nem percebe a intensidade. Né? Você reage de maneira instintiva, né? Então, aí, nessas situações, a gente precisa ir de um mediador, que às vezes seria seu terapeuta. Algumas pessoas também utilizam outros mediadores, né? Às vezes, os nossos pais também são mediadores, às vezes, nossos coordenadores, chefias imediatas. Mas quando esses feedbacks, muitas das vezes também, podem vir e te trazer um desconforto, vale a pena você ir para a terapia para trabalhar esse autoconhecimento de maneira mais esmiuçada, né, de maneira mais com o profissional, né, com o profissional da área, para estar te guiando por esse caminho aí interno e externo. Mas não só isso, te guiar, te ajudar nesse conhecimento, mas também trabalhar o desenvolvimento das suas limitações, desenvolvimento de novos comportamentos, de te ajudar nas adaptações de situações difíceis. Então, há um alargamento aí de fronteiras que o psicólogo pode te ajudar. Existe algum exercício que a gente pode fazer
para a gente poder iniciar esse autoconhecimento antes da gente... Existe. Eu acho que a gente pode começar a escrever coisas que nos incomodam. A intensidade das coisas que nos incomodam, a gente ainda pode não ter tanta consciência, mas a gente já saber no corpo que há um incômodo, entendeu? Ou emocional mesmo, quando a gente percebe que está chateado, mas não vê no corpo. Ou quando a gente percebe no corpo algo, mas não vê que está chateado, mas há uma dor no peito, há uma tensão. A gente pode, olha, aquele momento me deixou tensa. E escrever sobre aquele momento. Aquele momento me deixa preocupada. E aí foi um pensamento, né? Tem o imaginário também. Nossa, eu imaginei trilhões de coisas acontecendo. E aí eu, não. Então a gente pode começar essa reflexão através da escrita, né? E ela se tornar terapêutica no decorrer aí dessa busca aí. Legal, legal. Boa dica. E você também falou um pouco sobre a questão do controle emocional, né? O que hoje em dia a gente vê muito, né, falando da inteligência emocional. Você quer falar um pouquinho? Sim, sim. Quando a gente visa buscar uma carreira, muitas pessoas buscam por oportunidades sem entender qual é o seu ponto forte. Ou até o que você gosta, entendeu? Então, tem pessoas que vai, por exemplo, fazer um curso técnico, vou fazer um curso técnico e nem sei o que é o curso técnico, nem sei o que eu gosto, né? Eu gosto de montar coisas, eu gosto de ler, eu sou daquelas que adora misturar receitas e sentir novos cheiros, né? E aí você vê um pouco da química, aí você vê um pouco da manutenção, e aí você vê, sabe? Você primeiro tem que fazer um mapeamento do que você gosta, né? Para então você entender, através do seu desejo, que carreiras aí você pode buscar. Isso é um ponto importante aí. Para então você se direcionar aí para as suas pesquisas de carreira. Você pode dar uma dica de como que a gente pode, assim, porque às vezes eu gosto de fazer determinada coisa, mas não necessariamente vou trabalhar com aquilo, né? Pode ser um hobby, um gosto mesmo, né? Como que identifica isso? A gente vai conseguir mapear isso dentro do autoconhecimento, né, relacionado à carreira. Então, eu posso dar um exemplo de uma experiência pessoal? Eu acho Pode sim, pode sim. que essa experiência pessoal é uma coisa que tem dado muito certo até na minha própria clínica, que tenho colocado aí muito em prática e tem dado certo também para os meus pacientes. Por isso que eu quero botar o meu exemplo, né, para mim não quebrar sigilo. Quando eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 17, 16 anos, todo mundo falava que era muito importante fazer um curso técnico. E aí, né, falando de hobby, eu vi que eu gostava muito de computadores. Eu gostava muito de jogar, de entrar na internet, né? E aí eu virei e falei assim, beleza, então eu vou fazer montagem, eu vou fazer o curso técnico. Então eu fui lá e fiz o curso técnico do IFES. De fato, eu gostei de muitas coisas, gostei muito de... E lá eu acabei descobrindo algumas coisas que eu gosto, gostei muito de redes, gostei muito de web design, aquela coisa de design, né? E gostei muito de fato, que era o que eu mexia como usuária, né? Como usuária, eu pegava o meu computador, levava para um outro lugar, e aí eu tinha que conectar a rede. Como usuária, eu ia nos sites que eu mais gostava, então eu entendi como fazer um site interessante. E aí, quando eu fui para programação, que é a questão da lógica de programação, eu não gostei. Pensando eu que essa parte aí seria muito penosa, eu comecei a duvidar se eu queria fazer uma faculdade, por exemplo, nessa área, né? Então, quando eu fui conversando com uma pessoa,
Na época, adolescente, era até minha terapeuta mesmo. E ela falou assim para mim, Ketman, tudo bem, você como usuário é o que você gosta, mas quando você também está à toa, o que você gosta de ler? Né? E aí eu fui explorando, eu vi que eu não gostava muito de ler as questões de design, mesmo gostando da parte estética. Eu vi que eu também não tinha muito jeito. É muito importante isso. Eu não tinha muita competência aí de combinação de cores, não tinha muita pegada, por mais que eu gostasse. Quando eu fui para a área de lógica também, além de não gostar, eu não tinha competência suficiente para isso, para a questão das conexões que tinha que se fazer nos bancos de dados, aquela coisa toda, era muito penoso para mim. E quando eu fui vendo que eu não gostava de ler sobre aquilo, porque eu tinha que me aprofundar. Mas, quando eu fui lendo sobre comportamento, desenvolvimento infantil, entender o comportamento das pessoas sem perceber, quando eu lia uma revista aleatória, né, essas revistas, assim, parava, por exemplo, ia para uma consulta médica. Aí tinha lá a revista Veja, Isto É, essas revistas, né, e aí eu folheava, parava em desenvolvimento humano. Oh, que bacana, isso é possível, isso é possível. Então, era possível, e eu também tinha essa competência, a questão da linguagem, Então, é um encontro de competências, é um encontro que eu gosto de ler, e da experimentação. Eu fiz algumas experimentações. A gente não pode ter medo de experimentar, porque no ensino médio, a gente não experimenta tudo. Eu, por exemplo, tinha experimentado sobre psicologia e comportamento humano no ensino médio. Foram livros e histórias aleatórias, fora, né, que trouxe essa... Então, quando eu peço para o meu paciente explorar, quando eu peço para o meu paciente ler outras coisas e conhecer também a grade, por exemplo, curricular daquela faculdade. Por exemplo, eu primeiro faço um funil, né? Ah, ele gosta de ler isso, beleza. Ele experimentou que isso é bacana, beleza. Então, vamos lá agora explorar. Vamos explorar as profissões que estão envolvidas com esse conteúdo que você gosta de ler. Vamos explorar as competências envolvidas que você gosta. Vamos, né? Então, fala muito de exploração. Esses 3 itens aí, eu acho que é o início. Mas percebe que também inicia a longo prazo. Você não faz isso tudo de vez, senão você cansa, senão você desanima, né? Você começa também a se perder, porque é muita coisa para ler. É por isso que é bacana você ter alguém aí para te ajudar, né, a funilar, porque senão a gente vai se perder no meio do caminho. Isso é verdade. Esse olhar de fora também, né? Porque a gente acaba estando emocionalmente ligado a essa situação, né? Isso aí, a gente vai escutando, né, as pessoas. A gente escuta com filtro, porque tem muita gente que chega angustiado também para mim, né? Acaba, na realidade, para nós, chegando pessoas muito angustiadas. Por quê? Porque muita gente está impondo, falando da questão financeira, falando que não dá dinheiro, que é horrível. E não. Em cada ponto da carreira, a gente vê pessoas de sucesso lá. Só que essas pessoas de sucesso, elas falam que elas são muito corajosas. Tiveram que lidar com a angústia das pessoas falando que não vai dar certo e seguir com o seu desejo, mas mergulhando também. Não é ir razoável, não, ficando só em marola, não. É ir no profundo. Eu acho que é legal também falar que a gente se forma, a gente vai para a faculdade, e até a gente se formar, às vezes aquela ideia que a gente tinha de profissão já nem existe mais. O mercado está tão dinâmico. Então, eu me lembro assim, falando de experiência pessoal, você fazendo psicologia, e aí a gente foi trabalhar no CRAS. Eu passei meu 5 anos de graduação, nunca ouvi falar de CRAS, psicólogo social, né, SUS. Então, assim, quando você vai se formar, já tem uma outra necessidade, o mercado, opções, né? Isso aí, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, esse está sendo um ano, aí é uma opinião pessoal minha. Eu acho que esse é minha de muita gente, né? A gente discutindo, conversando com as pessoas, a gente percebe
percebe isso? Esse está sendo um ano extremamente marcante, provavelmente um divisor, porque o IA está aí, né, presente, e agora ele está de uma maneira bastante disseminada entre as pessoas estão sabendo utilizar essa ferramenta, porque também não é só a ferramenta existir, tem o saber usar, e aí isso aí está trazendo uma revolução na carreira, uma revolução profissional, uma revolução total. Não dá para a gente se precipitar, né? Pensando que vai acabar uma coisa, vai acabar outra. Não, porque o ser humano ele sempre quer ter mediadores, pessoas para poder estar olhando aquela informação e estar te ajudando a caminhar junto, né? A organizar as coisas. Então, as pessoas ainda gostam de pessoas, tá, de tete a tete. Então, a gente não precisa entrar em desespero, mas a gente tem que ficar atento, porque assim, está sendo um momento revolucionário esse ano de 2021. 5. Muito legal, muito legal. A gente falou, né, de observar a questão do autoconhecimento na carreira, e aí como que a gente pode fazer esse trampolim, né, de utilizar esse autoconhecimento no desenvolvimento da carreira. A gente falou sobre conhecer sua carreira, mas vamos supor, eu já estou trabalhando, como me utilizar o autoconhecimento como uma ferramenta para o meu crescimento profissional, já com a minha profissão escolhida, né, eu já atuando profissionalmente. Sim, a gente tem que primeiro a gente tem que buscar aí, profissionalmente falando, as nossas aperfeiçoações, os nossos cursos de aperfeiçoamento. A gente tem que se aperfeiçoar. Isso aí, a gente tem que ter em mente que a educação permanente, ela é extremamente importante. As coisas aí se atualizam, as coisas são descobertas, a ciência se revoluciona. Tudo é muito novo e inovador o tempo todo. Aí eu já ouvi algumas pessoas assim, não, se eu vou naquele congresso, e aquele congresso é sempre a mesma coisa. É mais ou menos. A gente escuta as mesmas coisas, mas uma ou duas palestras é novidade. E essa uma, duas palestras, ela pode abrir seu leque para alguma coisa nova, até para sua criatividade. Porque para nossa criatividade, a gente só precisa de um estalo, a gente só precisa de um gatilho. Para a gente ter um insight, a gente só precisa disso, né? De um ambiente estimulador. E se você vai para esses lugares, você se estimula. Tem ali, né, várias coisas que vão estimular o seu cérebro, a sua mente, vai estimular também as suas emoções, vai te empolgar, e isso trazer aí novidades e criatividade. Legal. Queria entrar num tema, assim, que não é diretamente relacionado a isso, mas acho que é um pouco do que a gente conversou antes de começar a palestra. E como que a gente pode perceber, assim, que a gente está na hora de sair de onde a gente está, do emprego, da função, porque a gente está ficando adoecido. Como que a gente vai identificar que é a hora de mudar? Então, a hora da mudança é muito difícil. Tá? Porque você pode reparar, a maioria das pessoas, elas escolhem, por exemplo, uma faculdade, seguem aquela profissão. E aí, quando chega, por exemplo, nos 30, 40 anos, várias pessoas viram para você e falam assim, você vai fazer outra faculdade. Meu Deus! E aí a gente tenta entender por que as pessoas ficam espantadas. Você viveu 40 anos, aí com 40 anos você quer fazer uma nova faculdade. Você ainda vai viver 40. E em 40 anos, dá para você fazer pelo menos, no mínimo 2 até. Né? Então, a gente está falando de um desenvolvimento aí pessoal e profissional, e alguns autores já falaram sobre isso de maneira horizontal e vertical. Tem pessoas que começam e aí vai para a faculdade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, né, pós-doutorado, se aprofunda em um único tempo.
E tem pessoas que vai fazer esse desenvolvimento em uma outra direção, que é uma outra faculdade, um outro curso, que são os cursos de aperfeiçoamento ali, voltados para vários ambientes, né, para várias situações. Então, tem pessoas que afunilam e tem pessoas que ampliam. Então, a gente não pode se apegar muito quando você afunilou e aí você, opa, não é, não é. Eu lembro que quando eu fiz uma primeira mudança, eu estava na psicologia da educação, eu fiquei 3 anos na psicologia da educação. Eu estava apaixonada, né? Estava apaixonada. E aí, quando eu precisei de fazer uma mudança, dessa vez por uma questão física regional, porque eu precisei de mudar de cidade, aí, né? Precisei, então, de fazer. Eu mudei para psicologia da saúde, né, que é um pouco mais clínica, mas nem tanto. A gente, né, no serviço público, a gente trabalha com a saúde integral, então a gente trabalha com a questão do território, a gente olha o sujeito em um todo, né? Então, a mudança ali assustou um pouco, assustou. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei desse enriquecimento. Então, você olha a dor, você tem aquela preocupação, e às vezes você está mudando por uma questão situacional, sim. E às vezes, quando você está mudando por uma questão de dor, aí você começa a perceber que você está sentindo dor. Você começa a perceber que você está se sentindo muito cansado, a sua produtividade ela começa a diminuir, né? Você começa a ficar ansioso na hora de trabalhar, você começa a ter sinais, né, de mal-estar. A sua saúde, de modo geral, ela diminui. Entendeu? O seu brilho, de modo geral, diminui. Então, você começa a ter pequenas situações que vão te indicando um processo ali, às vezes, de adoecimento, que você precisa parar e começar a repensar. Vou largar de qualquer jeito? Tem pessoas que conseguem fazer essas mudanças radicais de maneira. Mas, às vezes, você não precisa largar de qualquer jeito. Às vezes, você pode precisar de um apoio, uma orientação de quais são as suas possibilidades, uma orientação do que você quer, suas novas competências, porque, querendo ou não, você adquiriu novas competências no decorrer da sua carreira, no decorrer desses 40 anos que você viveu, né? A gente vai adquirindo o trabalho e a experiência de vida te traz novas competências. Então, você vai explorando isso. Então, vem aí a grande mudança. Sempre com um pensamento positivo, de expectativas boas. E a gente muda também, né? A gente não é mais aquela pessoa que às vezes fez aquele concurso, aquela escolha de carreira lá no início. E aí a gente vai vendo que às vezes quer outras coisas mesmo no normal, né? Isso aí, você vai vendo que a sua regulação emocional não está tão boa quanto estava antes. Entendeu? Essa questão da regulação emocional, ela vem do autoconhecimento. Entendeu? Você tem uma regulação, você se conhece, aí você se regula. Mas aí tem uma hora que a coisa começa a desregular. Entendeu? Então, mesmo você se conhecendo, mesmo você gostando do seu trabalho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, aí, às vezes, é a hora de mudar. E aí a pergunta de 1 milhão é como tomar decisões maduras, né? Voltadas para o autoconhecimento, o que a gente tem que levar em conta na hora de fazer esse processo de tomar de decisão. É uma pergunta difícil mesmo. Sabe por quê? Quando a gente fala de decisões maduras, para um certo grupo de pessoas, esse pode ser um pessimismo. Pensamentos limitadores que a gente fala. Né? Seja pé no chão, veja suas habilidades sociais, né? E parte só a partir dela. E aí você vai trabalhar de acordo com suas habilidades sociais e não acaba não desenvolvendo outras habilidades, acaba não abrindo janelas criativas, entendeu? Então, essa questão de escolha madura é conhecer as limitações, os limites, quer dizer, né?
os limites do que é loucura e do que é possível ser explorado. Você entendeu? E é muito difícil essa linha, para ela não ir para a questão do pessimismo, para ela não ir para a questão de uma limitação, e você ali ficar no conforto, não. Como é que a gente fala? Ficar Acomodado? Acomodado. Você entendeu? Tô acomodada, e não, é porque eu tô aqui num lugar bem adaptado, e aí você acaba não explorando as coisas. Então, realmente é uma pergunta difícil. Porque quando você também vai pensar no pé no chão, você tem que tirar um pouquinho também. Porque você tem que explorar, você tem que ter um quê aventureiro, né? Você tem que ter aí esse lançar-se um pouco para poder conhecer. Aí o que seria o pé no chão? Você ter rede de apoio, ter uma rede também, um pouco de proteção, né? Ter essas questões aí te protegendo um pouco, né? Igual me veio agora esse exemplo dos malabaristas que vão lá em cima, fazem suas manobras, né? As manobras mais perigosas, dão suas piruetas, mas embaixo tem uma rede. Dá certo? Dá certo, eles se lançam, eles vão para novidade, mas uma redezinha ali. Eu acredito nisso. Você falando agora, eu pensei também assim, acho que a mulher também tem um momento que ela não, assim, né, porque tem a diferença de homem e mulher, né, não tem jeito. A mulher tem essa questão quando ela enfrenta a maternidade também, né, porque você não só muda a questão corporal, né, mas você também tem a questão da responsabilidade, de gerir, né, uma pessoa, tudo. Então, eu acho que ainda tem ainda mais esse quezinho na mulher, que tem essa mudança, querendo ou não. Não é, Tamires? A gente aí que está na maternidade sabemos o desafio que é. E nós e milhões de mulheres aí que estão no mercado de trabalho. São milhões. As mulheres vão no mercado de trabalho para ter a questão da independência, a sua independência até emocional também, autoestima, né, tudo. Vai para. Só que ela acaba sendo a cuidadora principal nos primeiros meses, porque é ela que amamenta, né, ela que tem esse contato direto. É claro que aqui eu sempre, em qualquer lugar, com qualquer paciente, eu falo, chama o pai também. Ah, tem que levar o filho no pediatra. O pai pode levar sim. Entendeu? O pai pode levar e dá super certo. E eu falo por experiência, deu super certo. É engraçado que o próprio pediatra estranhou. Mas eu tinha que trabalhar naquele dia, não teve como, né, eu fazer toda uma mudança. Ele levou, a minha própria filha falou algumas coisas que queria falar. Foi muito bacana. É uma experiência entre os dois também, né, da paternidade. Então, a gente tem que ter esses momentos em que a gente chama o parceiro. Né? Mas existem também aquelas mulheres, muitas das vezes, que estão só. Essas mulheres, às vezes, precisam melhorar e aumentar o seu ciclo social para poder ter aí também um ciclo de apoio. Tem que melhorar. A gente não faz nada sozinho, até na nossa carreira. Tá? Com filho ou sem filho, nós precisamos aí acionar as nossas redes de apoio social. Se a gente está muito sozinho, a gente tem que ver como a gente pode fazer para poder chamar pessoas para estar conosco. Isso é legal porque, assim, crescer em carreira é também criar uma rede de network, né? Isso aí! E isso faz parte até das habilidades, né? Da soft skill, que fala disso.
a gente ter um pouco de contato, ter um pouco de competências também relacionais para poder estar se relacionando com o outro. Mas só que essas relações não são só relações de trabalho, são todas as relações, tá? Relações afetivas, relações comunitárias, relações sociais, relações de trabalho, aumentar o nosso é tudo. Tá? Isso é extremamente importante, principalmente para profissões que são autônomas, né? O psicólogo clínico, o advogado, entre outras profissões que são autônomos, que às vezes você trabalha muito sozinho, né? Então, o network, essa troca, essa parceria, né, ali é muito bom. Sabe? E agora, pegando, né, a fase geral da palestra, né? É autoconhecimento com ferramenta de carreira, né? O que você diria, assim, como uma dica principal para uma pessoa? A gente vai usar 3 personagens aí, né? Aquele que quer se inserir no mercado de trabalho, sua dica para esse autoconhecimento, ser essa ferramenta de carreira. Vou começar com essa, depois eu vou falando dos outros, né? Para quem quer se inserir, fala de explorar. Eu acho que o autoconhecimento, para quem quer se inserir primeiro, você, né, é o que a gente falou lá já um pouquinho no início, você tem que explorar as suas habilidades, explorar a sua leitura, explorar. Antes de você se inserir. Pensou em inserir? Trabalhar um pouco. Querendo ou não, gente, a gente está numa sociedade que tem algumas etiquetas. Então, a gente tem que trabalhar um pouco essas etiquetas. Minha forma de vestir, minha forma de falar. Estamos numa sociedade onde temos muito preconceito. Então, estamos. E aí, se Tamires achar que não pode botar na palestra, ela corta. Mas eu penso que se insira, depois lá, você anda de tênis. Você se insira de salto alto, depois você põe seu tênisinho, entendeu? Por que você quer ir em uma entrevista que você sabe que tem pessoas que pedem uma vestimenta, uma etiqueta? Você quer ir de Havaiana? Não dá, né? Depois, quando chegar lá dentro, você vê se dá para ir em algum lugar andar de Havaiana. Se puder, não anda. Mas se der, você vai ver que tem um canto que dá para andar. Entendeu? Ou então, muda, procura algo ou algum lugar que tenha esse estilo, que traga liberdade para essas escolhas. Legal. Verdade. Que bom! E agora, assim, para a pessoa que está querendo mudar de carreira, sentir que já não é mais, quero fazer essa mudança. Como utilizar, né, esse autoconhecimento, como me organizar aí para iniciar essa jornada. Vale a pena primeiro você organizar suas emoções para saber se você quer mudar de carreira de fato ou se você quer mudar de atuação. Eu acho que você primeiro tem que fazer essas separações emocionais e de pensamentos. Eu quero... Não quero, por exemplo, né, não quero trabalhar mais com psicologia. Acabou. Cansei. Ok, podemos. Vamos mudar. Tá certo? Vamos virar a página. O autoconhecimento, então, é aí. Não, eu só quero mudar de atuação. Eu quero parar com a loucura de lidar com criança, que é aquela dinâmica o tempo todo, energia. Né? Eu lido com criança e adolescente, então até tenho um pouquinho dessa coisa assim de falar e de gesticular, né? Porque o adolescente ele tem um pouco disso, ainda até peguei um pouquinho, de tanto que eu trabalhei com eles. Então, você... Não quero mais. Chega! Vou trabalhar só com idoso. Ou vou trabalhar só com com carreira da galera. Ok? Então, o autoconhecimento está aí.
essa questão emocional, afetiva e de pensamentos, né, cognitivas, seus pensamentos, suas emoções, né, e suas competências também comportamentais. O que você tem aí e você só quer mudar, não quer sair da carreira, mas aí você vai na sua própria carreira, procura aí quais são as atuações possíveis, quais são, porque você, querendo ou não, vai mudar de assunto, querendo ou não, você vai mudar de tema, né? Você vai ter que ampliar aí suas leituras. E aí você faz essa mudança. Então, a mudança, ela parte do que você não quer mais. O que eu não quero mais. Isso daí é bom. E agora, para a pessoa assim, que gosta da carreira que está fazendo, gosta de onde está, mas está se sentindo estagnado. Estagnado. Isso aí, e quer essa mudança, mas dentro daquilo mesmo que ela está fazendo, na atuação. Tá. Quem quer mudar também precisa saber o que não quer, tá? Na sua própria atuação. Eu não quero trabalhar mais com adolescentes. Então, beleza, você já tirou um. Quero continuar falando de psicologia, porque eu gosto de ler, porque eu gosto de estar aqui, gosto de estar nesse mundo. Ok, vamos para uns congressos, para poder ver quais são as novidades na área. Né? Há algum tempo, a psicologia era só para RH, avaliação, né? Há algum tempo, há 50 anos atrás, né? Que era para duas coisas, transtorno grave e RH. Só tinha essas duas coisas. E aí a psicologia foi ampliando. E atualmente vai ampliar mais ainda, porque quanto mais ela é rica. Então, em todo lugar toda área de trabalho que a gente vai, aquela área é restrita, né? O nutricionista também, há muitos anos atrás, era também somente para quem tinha uma questão com a obesidade, e aí depois virou para outras questões, virou para a saúde. Não é só para trabalhar doenças, né, relacionadas à alimentação, mas para trabalhar agora bons hábitos e etc. Então, toda profissão tem isso. Então, você tem que ter o conhecimento das possibilidades, né? A gente poder fazer mudança. Quais são as possibilidades que eu tenho e o que eu gosto, eu não quero mais. Assim, eu acho que para encerrar em relação aos três, porque em relação, para mim, é os três. Autoconhecimento em relação à regulação emocional. Para você começar, você tem que regular suas emoções, saber regular suas emoções. Para você mudar de carreira, regular a emoção. E para você mudar de só fazer algumas pequenas mudanças, regular a emoção. Regulação emocional é extremamente importante. A gente tem que saber lidar com o novo, lidar com a ansiedade. Tá? Não é tirar ou não existe isso, tirar a ansiedade, ok? Curar a ansiedade, não. Lidar. A ansiedade, ela é importante, o medo é importante, as nossas emoções são importantes porque são mecanismos de defesa para o ser humano. E mecanismos de defesa, mecanismos também para se relacionar, mecanismos para se fortalecer. Então, as emoções são mecanismos importantes para o ser humano, para a gente lidar com a vida. Então, a gente não cura nada, não tira nada, a gente regula, a gente tenta ali lidar, né? Convive com quando é necessário, tá certo? Então, regulação emocional aí é muito importante. E é importante também, Kétima, saber escutar as emoções, né? Se tá ansioso, tá triste, é porque tem alguma coisa. E aí, como você já falou, né? Saber escutar previne uma doença, né? Ocupacional. Que aí é você saber se permitir falar, ó, cheguei no meu máximo, não dá mais. Se você está muito introspectivo, né, a reflexão é boa, mas se você está muito introspectivo, isso já é um sinal muito grande de que você não está bem. Se você não quer se socializar muito e você gostava de se socializar,
já é uma coisa também, não quero mais falar sobre aquilo, sabe? Então, algumas coisas são importantes para a gente não ter esse adoecimento ocupacional. Às vezes, se a gente também se sobrecarrega, tá? Às vezes a gente quer continuar trabalhando com aquilo, mas precisa saber dosar, porque às vezes você foi tão fundo ali, se envolveu tanto, que você não colocou limite. Entendeu? E isso também traz processo de adoecimento. Né? A gente sabe que tem aí as doenças relacionadas ao trabalho. Então, a gente também tem os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, a gente também tem que verificar se às vezes não é uma questão de não... Às vezes você não tem que mudar nada, você só tem que impor limites. Entendeu? Legal, isso aí, Kétima. Já está finalizando, queria agradecer a sua disposição. Acho que foi muito rico sua troca aí, suas reflexões. Com certeza vai ajudar muita gente, né? Acho que é isso. Muito obrigado pela sua disposição também, né? Só terminando, eu gosto muito de terminar as palestras falando isso. Gente, não vou colocar nada como verdade absoluta. A psicologia, a gente não coloca tudo, nada. A gente não usa isso na psicologia, né? Todos, generaliza, todos vão passar por isso, ou tudo é assim. A gente não utiliza isso, essas expressões, porque a gente sabe que o ser humano ele é rico e diverso. Entendeu? Que o mundo interno dele é um universo. Eu falo isso com as pessoas. E a mente dele, né, isso eu aprendi com uma paciente, a mente do ser humano é terra que ninguém põe pé. Só ele mesmo. Nem psicólogo só escuta. Ele não põe pé lá. Entendeu? Então, isso, então, graças a essa diversidade, graças a tudo isso, a gente não pode dizer que tudo que a gente fala aqui é verdade absoluta, mas só o que você acabou de falar, reflexões. Obrigada, Tamires. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança por estar falando aí com essa galera, né? Obrigada por tudo. Beijão.